Shalom Adonai. Boa tarde, queridos e amados irmãos. Nessa tarde eu venho aqui fazer esse vídeo onde Deus está trazendo para o meu coração uma palavra que gostaria de enviar a todos os amados irmãos. Foi me convidada a oportunidade de falar sobre alguns temas, e eu escolhi a libertação porque tem muito a ver comigo. Minha vida foi baseada e ainda é em libertações. Deus fez uma gloriosa obra na minha vida. E o texto de João 8,32 foi demais taxativo, firmou, bateu firme na minha história, na minha caminhada, na minha jornada, quando João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. E o verso 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa que está diante de vocês é uma pessoa que Deus, em sua grande misericórdia, fez questão de fazer menção do meu nome, me chamar no seu ministério e honrar a minha vida, porque eu me senti honrada por ele, porque eu tinha uma vida difícil, uma vida, apesar de ser criada e doutrinada nos costumes tradicionais de meus pais. Mas eu conheci um Jesus que me libertou, porque eu vivia prisioneira de pecados, algumas práticas de pecado que entristecia, inclusive também tinha a situação da idolatria. Eu não vou falar nesse vídeo acerca da minha vida no meu passado, porque é um passado que trouxe muitas dores e tristezas e sequelas, mas Jesus me libertou de todas elas e ainda continua o processo de restauração e de transformação a cada dia, a cada instante. A resposta para tudo isso foi eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus desde aos 31 anos atrás, que eu aceitei a Jesus e continuo com ele, dele não me afasto até o dia em que ele me tirar dessa terra. E a resposta para isso é, como diz o Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E foi isso que eu fiz. Então, conhecendo a liberdade que o Senhor me deu, de conhecer a sua palavra, os seus ensinamentos, que eu entendo aqui, que são os seus ensinamentos, entrou na minha vida, no meu coração, para que eu praticasse essa verdade. Se Jesus é a verdade, ele estava desconstruindo da minha mentalidade, da idolatria, dos pecados, das orgias e dos prazeres do mundo que eu tinha em minha vontade, na minha carne, porque quem sabe o que viveu na pele fui eu, a história de uma vida triste, de depressão, de tristeza, de angústia, mas esvaziava isso através da bebida e de outras práticas em pecado, e Deus, em sua grande misericórdia, me libertou. Então eu sou livre, mas alguns passados tempos a gente vai também se prendendo alguns dogmas, alguns ensinamentos, sistemas, e esses sistemas também podem nos escravizar. Por isso que Jesus, quando conversou ali com os fariseus, com os judeus, dizendo para eles se eles deveriam conhecer a liberdade, a libertação, conhecer a verdade para ter a libertação, Jesus estava querendo chegar a eles e dizer: se vocês verdadeiramente conhecessem os meus ensinos, tivesse conhecimento da verdade, qual eu sou a verdade, e entendesse o que eu quero dizer, misericórdia e não sacrifício, vocês seriam livres, porque eram homens que conheciam a lei, aplicavam tudo correto, eram perfeitos em seus atos de justiça, diziam entre aspas eles, mas eles eram hipócritas, porque eles não tinham misericórdia. O assunto de Jesus falar conhecereis a verdade, porque bem antes o Senhor havia julgado uma causa de uma mulher pecadora, e Jesus também tinha declarado que ele era a luz que iluminava aqueles que seguissem a ele, não andaria em trevas, não tropeçaria se andassem de dia. E a mulher que foi levada ali era uma mulher de adultério, uma mulher sofrida, que julgada por todos e condenada certamente, porque a lei dizia isso. Aquela mulher, realmente, ela estava sob uma sentença de morte, porque segundo a lei de Moisés e os mandamentos, que diz que não adulterarás, o resultado para o adultério, segundo a lei, é realmente a morte. É por isso que alguns homens não conseguem encarar um sofrimento como esse, de ser desonrado no seu leito, uma mulher cometer adultério contra ele, ferir a sua virilidade, trazer destruição. O resultado é realmente a morte. Existe em Provérbios um texto que diz que os loucos, os jovens, faltos de juízo, sem entendimento, caminham por caminhos, esse caminho vai se ter com a mulher estranha, se prostitui, outros vão ter com a mulher alheia, que não é a sua esposa, para adulterar, e cava ali a morte, a sua própria sepultura. Então a sentença da
prática do pecado do homem é a morte, porque é o salário. Diz a palavra do Senhor, o salário do pecado é a morte. E alguns dizem que foi errado por ele ter tirado a vida, certo? Mas o mesmo que o texto que diz lá em Êxodo 20 sobre os mandamentos, não adulterarás, também é o que diz não matarás. Então, tanto um ato como o outro estariam pecando contra Deus. Mas Jesus veio para ser misericordioso e confrontar aqueles que não estavam tendo misericórdia. Estavam certos em aplicar a lei, mas não tinha misericórdia. Poderiam até matar, mas Jesus veio ensinar o que é misericórdia. Jesus veio desconstruir esses princípios, esses ensinamentos, não desmanchar, não desfazer da lei, mas veio para cumprir a lei, ser misericordioso, ter compaixão de pessoas que não sabem muitas vezes discernir entre uma mão direita e uma esquerda. E o caso daquela mulher surpreendida em adultério, chegamos a uma conclusão aqui que Jesus abre os olhos deles ali, conheçam a verdade, conheçam o que vim fazer, porque sobre mim está o Espírito, a plenitude, todo o poder do Pai e a autoridade para desconstruir tudo isso na vida das pessoas, para pôr em liberdade aqueles que estão algemados pelas práticas dos pecados, as tristezas que entram nos seus corações, as desilusões da vida. Eu vim para que conheçam, para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor não veio para destruir, para matar, mas veio para dar vida. Tem um que veio para matar, roubar e destruir. Tem roubado as almas, os sentimentos, os corações das pessoas. E muitas vezes estão, às vezes, até mesmo em alguns dogmas, ensinamentos e costumes e tradições religiosas, oprimindo pessoas, esquecendo que é conhecendo Jesus, os seus ensinamentos, os princípios da sua palavra e guardando esses ensinamentos que vai descauterizando, desfazendo mentalidades erradas, que o amor é que é vínculo de perfeição, que foi tão provado isso na cruz, quando o Senhor entregou a sua vida por nós. O amor que vai desconstruindo o ódio, a malícia, a hipocrisia, as contendas. O ato de libertar significa pôr em liberdade alguém que está algemado, pessoas que vivem presas pelas drogas, pela prostituição, pelo crime, pela violência, pela mágoa, pelos ressentimentos. Tem pessoas dentro da igreja cheias de mágoa, de ódio, estão anos dentro das igrejas, mas cheios de tristezas, presos a dogmas e ensinamentos que construíram no decorrer das suas vidas, dos seus anos, e que não condiz com o ensinamento da palavra. Jesus veio mostrar que era necessário libertar, desconstruir mentalidades erradas acerca dele. Ele é amor, justiça e paz. Quando ele confrontou aquela mulher acerca do pecado, ele não confrontou, ao contrário, Jesus vendo os acusadores com toda a euforia, ódio ali para fazer justiça com as suas próprias mãos, Jesus perguntou para eles: por acaso quem não tiver nenhum pecado, jogue a primeira pedra, atire a primeira pedra. Mas eles não puderam, porque certamente eles tinham consciência pesada dos seus atos, e eles sabiam também que o texto de Êxodo 20 dizia não poderiam matar, apesar da lei, estava diante de alguém que era maior do que a lei, que não deixou de obedecer, cumprir a lei, veio ali para cumprir mesmo, né? Cancelar a maldição da lei, a morte, a condenação. E ali a gente vê que Jesus, depois que os acusadores, os blasfemadores saíram dali, ficou Jesus escrevendo no chão. Queridos e amados irmãos, eu tenho para mim que Jesus estava ali escrevendo uma nova história para aquela mulher, estava cancelando o edito, estava ali alforriando aquela mulher, porque libertação é da carta de alforria, é liberar um preso, um escravo, e estava ali quem era maior, era o proprietário daquela mulher, era o Senhor na vida daquela mulher, e quando chegou ali foi para justamente o seu Senhor te dar liberdade, lhe dar alforria, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fez isso na minha vida e fez na tua vida. Então nenhum outro sentimento, nenhuma outra situação, ou dedo acusador, ou humilhação, ou qualquer tipo de ensino que ele prende, ou dogma, pode te escravizar. Quando você conhece verdadeiramente quem é Jesus? O que está faltando hoje na raça humana, está faltando até mesmo no meio evangélico, entre algumas pessoas, é que conheçam os sentimentos e a verdade de Jesus. A verdade é esclarecedora, é os seus ensinamentos, está tudo escrito para você saber o que é correto e o que não é correto, o que você pode fazer, o que aborrece, o que não aborrece. Se o pecado aborrece e violenta a sua alma, não pratique, porque você se torna escravo. Jesus já te libertou. A libertação está em deixar, dar meia volta ante as práticas ou os
conhecimentos errados na tua vida e desfazer e se refazer de um novo ser, de uma nova criatura em Cristo, aprendendo com Ele. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso, sou humilde de coração, vocês acharão descanso para as vossas almas. Ele quis dizer, todo ensinamento, tudo que vocês obterem de mim, as minhas orientações, e vocês praticarem, não serão pesados, e ninguém vai oprimir mais vocês, porque eu vos libertei. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o Filho de Deus, que veio pôr em liberdade os algemados e oprimidos do diabo pelas práticas de pecado. Então, igreja, pastores, dogmas, sectarismo, religiões, tudo não pode oprimir ninguém a nada. Quando a pessoa conhece Jesus, ela desprende dessas correntes, né, dessas ataduras, porque como Jesus diz que se cai um jumento, um boi num buraco, certamente seu dono no dia de sábado quer libertá-lo. E é verdade, ele vai querer libertá-lo. Então ele tem misericórdia dos seus filhos. Se o dono tem misericórdia do boi, ele tem misericórdia dos seus filhos. E ele veio para pôr em liberdade os seus algemados, os oprimidos, porque o Espírito do Pai estava sobre ele para fazer esta obra. Então o Senhor veio, já nos alforriou lá na cruz do Calvário, já nos deu a sentença de vida e não de morte. Cancelou o edito da condenação do inferno e da morte e nos deu vida eterna. Todo ser humano tem esse privilégio. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Pilatos perguntou. De verdade está falando, era um ignorante acerca de quem era Jesus. E teve a oportunidade de conhecer os ensinos de Jesus, mas aborreceu-se, não quis, ficou omisso a tudo que estava ao seu redor, não quis ter essa oportunidade, foi-lhe dada. Ele não teve, não sentou para aprender porque não quis. Como Nicodemos e outros grandes e maiorais, como Arimateia, tiveram a oportunidade de sentar e aprender e se desprender de conceitos religiosos, de orientações pagãs e de tudo aquilo que prende. E algumas pessoas ainda estão presas a isso e caminham por isso, e Satanás tem tirado proveito para levar as orgias e prazeres carnais, para trazerem presas com essas algemas. Mas está aí quem veio para libertar os presos, os cativos e os oprimidos. Quando Jesus entrar total em sua vida, essa verdade, você crê, através da fé, que você crê que Jesus realmente é a verdade absoluta, não é relativa, meias verdades. Ele se declarou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao meu Pai ou vai ao meu Pai se não for por meio de mim. Queridos e amados irmãos, toda a palavra é rica em ensinamentos e nós temos tempo e oportunidade dada por esse Deus maravilhoso e Jesus de conhecer os seus caminhos. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, porque é bom demais. Então aí estará a tua libertação de coisinhas, ensinamentos, pressões, tanta coisas que acontecem até no meio evangélico que desvia totalmente dos ensinos de Jesus. Então aprendamos com o Senhor e descansemos com Ele em nossa caminhada. Liberte-se, liberação, liberte das ações que te oprimem, liberte de costumes, de sintomas, coisinhas, sabe, que estragam a tua vida e te afastam dos conceitos divinos, das orientações e dos mandamentos do Senhor. Saia debaixo de jugo de escravidão, de dedo opressor e viva segundo os ensinamentos do Senhor, porque isso é riqueza na tua vida. Você é importante para Deus. Seja livre em todas as coisas, porque Deus te ama e Ele te fez para servi-lo. Então todos aqueles que conhecem ao Senhor, servem ao Senhor com prazer e não por opressão. Deixa todos os costumes e as raízes e as opressões do mundo e esse sistema, porque esse sistema do mundo não tem Deus prazer. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.